Oi, oi. Você deve ter reparado na mudança de cenário. Eu me mudei e faz 3.500 anos que eu não posto vídeo por conta disso. Vamos ao vídeo de hoje. Esse estranho corpo de carne, informação, desejo e alguns ossos tem um período do dia em que deixa de estar atento aos sentidos. Quando a luminosidade lá fora cai e a gente fecha os olhos, estranhamente a gente parece estar inconsciente ao mundo externo. Mas a gente fica um pouco mais consciente, às vezes, do mundo interno, que a gente não tem a exata dimensão. Hoje a gente vai falar sobre sonhos. O que eles são? Tem algum padrão? Serve para alguma coisa? Eu não sei, mas a gente vai conversar. O professor Dr. Siddhartha Ribeiro publicou um livro chamado O Oráculo da Noite. Já tem alguns anos. Nesse livro ele traça um caminho entre a história da construção da nossa cultura, da psique humana, e através do pensamento de alguns filósofos como Nietzsche e sociólogos como Émile Durkheim. No início do livro, lá pela página 47, a gente já tem aquilo que provavelmente seria a origem da nossa religião, daquilo que a gente entende como religião. Nossos ancestrais, no momento, foram dormir e no sonho se encontraram com alguém que já tinha morrido. E eles, ao acordar, devem ter pensado então, talvez a morte não seja o fim verdadeiro. Para Nietzsche, o sonho é a origem daquilo que a gente vai compreender como metafísica. É aquilo que diferencia e divide o mundo. E também seria a partir desse momento que a gente entenderia o corpo como um simulacro da alma. E aqui a gente tem a ideia de espírito, de duplo. Bom, para o sociólogo Émile Durkheim, que estudava a religiosidade de aborígenes australianos, a alma realmente viria a partir do entendimento ancestral, porque esses indivíduos também podem simplesmente ter sonhado com alguém que estava a quilômetros e quilômetros de distância, o que dá a entender que mesmo que parte de nós esteja muito longe uns dos outros, alguma coisa ainda existe ali e pode simplesmente se mover e dar altos rolês o quanto quiser quando está sonhando. E o que a gente pode falar sobre sonhos proféticos então? O livro sagrado para os cristãos está cheio deles. A gente tem grandes personagens como Salomão, Jacó, José, falando sempre sobre um sopro divino nos sonhos. Um dos clássicos assim que eu gosto muito é das 7 espigas gordas e das 7 espigas magras, seguido das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, no qual aquelas que eram mais fracas consumiam as que eram gordinhas. E aí a gente teria 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. Esses foram os sonhos do faraó, que foram traduzidos para ele. E do lado grego da coisa, a gente tem o rei Astíages e a sua filha Mandana vivendo aí reviravoltas graças a alguns desses sonhos. Esse rei, ele sonha que a sua filha vai dar um banho de golden shower em boa parte da Ásia. Ele leva esse sonho, né, para alguns decifradores e essas pessoas vão olhar para ele e falar: olha, o seu neto será um soberano maior do que você jamais será e terá grandes feitos em vida. Ele então casa essa filha dele com um homem persa, assim, sem grandes possibilidades de ascensão a um trono, achando que assim estaria garantindo o seu lugar. O que acontece anos depois é que Mandana dá à luz a um menino muito saudável e o pai dela tem de novo um sonho profético. Dessa vez ele tenta mandar matar o menino, assim como ele foi um excelente pai, ele também tenta ser um excelente avô. Felizmente ele não consegue matar o menino. Esse garotinho cresce, se torna Ciro, o imperador que libertou os judeus do cativeiro na Babilônia. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar de um livro muito bom que se chama O Servo dos Ossos, que foi escrito pela Anne Rice ou a Anna Royce. Ela escreveu também Entrevista com o Vampiro e uma série de crônicas vampirescas, além de Fazenda Blackwood. Esse livro é da fase pré-cristã dela, então ainda tinha uns elementos bem interessantes. Mas voltando ao nosso mundo dos sonhos, a medicina também vai molhar as patinhas nessa água onírica. Asclépio, o deus moderno da medicina, tinha vários templos espalhados
por vários países. E o que acontecia? Enfermos iam até esses lugares e passavam por sacerdotes e sacerdotisas que faziam um ritual de incubação de sonhos, para que a resposta, algo mais profundo sobre a enfermidade que acometia esse doente, pudesse ser dada em sonho. Esse enfermo então dormia no templo de Asclépio e, ao acordar, conversava com um desses sacerdotes. Eles iam fazer a prescrição, além de falar sobre alimentação, mudança de ares, banhos e ervas, também era incluída uma tradução, uma revelação que tivesse vindo aí para o doente em sonho. E essa prática de incubação de sonhos para respostas sobre saúde em alguns lugares do mundo, como Egito, Império Bizantino e em alguns países islâmicos também. Em algum momento, o sonho deu à luz a imaginação e o mundo se tornou um lugar mais fértil, uma vez que aquilo imaginado começou a ser implementado na realidade crua. Vocês se lembram do nosso querido São Tomás de Aquino? Aquele que escreveu a Suma Teológica, que a gente conversou um pouco mais no vídeo sobre livre-arbítrio, que eu vou deixar aqui no card. Então, ele também vai falar sobre algumas questões que hoje em dia estariam vinculadas ao campo da psicologia, entre elas o sonho. Na Suma, ele escreve mais ou menos 73 passagens sobre o sonho, inclusive qualificando se seria, por acaso, um pecado sonhar com condutas sexuais ou não, se você teria ali algum tipo de responsabilidade sobre isso. Eu achei bem interessante. Mas assim como o cristianismo se separou da interpretação e da revelação onírica, o restante do mundo, ali pelo meado do século XVIII, também começou a olhar para os sonhos de uma outra forma. O racionalismo já tinha assim enraizado tanto com o capitalismo quanto o cientificismo. O sonho agora passa a ser somente o reflexo residual de um corpo adormecido pela ausência de estímulos e nada mais do que isso. Que é um exemplo muito bom aqui é quando você tem pesadelo e alguém vira pra ti e fala assim: pô, tu comeu demais antes de dormir, né? Bateu aquele pratão de feijoada. Uma outra coisa super interessante é que a gente pode falar sobre isso usando um exemplo que todo mundo conhece. Sabe o René Descartes? Aquele tanto da geometria analítica quanto do penso, logo existo? Então, ele teve sonhos que inspiraram tanto a sistematização de dúvidas, que ele utiliza muito depois, quanto a geometria analítica. Isso num período ali que ele estava entrando na fase adulta. Anos depois, ele já bem mais velho, já tendo estruturado quem ele era no mundo acadêmico, a gente tem ele negando tudo isso de uma forma bem interessante. Ele vai dizer que o sonho nada mais é do que um mero estado de ilusão. Com a invenção da imprensa lá pelo século XVI, a gente passa a ter compêndios de significados fixos para sonhos. Por exemplo, se você sonhou com uma mula, quer dizer que você está sendo muito teimoso. Ou se você sonhou que seus dentes estão caindo, isso quer dizer que você vai ter alguma perda muito significativa. E esses compêndios, essas enciclopédias sobre sonho, a gente consegue encontrar em banquinhas de revista até hoje. E aí entra o nosso querido, famigerado, sempre polêmico Freud, que é conhecido como o pai da psicologia, né, tendo inventado, criado a abordagem psicanalítica e tendo escrito um livro muito importante até os dias de hoje, que é a Interpretação dos Sonhos. Bom, por que polêmico e famigerado? A psicanálise, ela não pode ser falseada. A falseabilidade é um padrão científico para dizer se alguma coisa é ciência ou se é só pseudociência. Mas espera aí, não tira do vídeo ainda que eu vou dar uma explicada por cima. Tem um tiozinho muito simpático, tinha, né, que ele já foi, chamado Karl Popper. Ele é um judeu austríaco. Em 1935, ele vai publicar um livro, né, que foi muito importante para a filosofia da ciência. Se chama A Lógica da Investigação Científica. Nesse livro, a gente vai entender melhor sobre alguns conceitos de como definir, como colocar parâmetros para aquilo que é ciência ou não. Ele fazia parte do chamado Círculo de Veneza, que eram pensadores, né, ali desse iniciozinho de século, que vão falar sobre como leis científicas eram sempre a posteriori. Primeiro o pessoal pensava nisso, depois ia lá, conseguia provar, repetia o procedimento, e aí aquilo ali era posto como uma lei científica.
E aí, o que que ele diz? Ele fala, olha, nem tudo, necessariamente a gente vai conseguir provar agora, por A mais B, mas a gente pode utilizar o falseamento, a gente pode questionar aquilo que está posto no enunciado, e se ele puder ser questionado, show. Se ele não puder ser, fica estranho, né? Eu vou explicar isso melhor, calma. Eu vou dar um exemplo que é muito bacana, que é assim, todos os cisnes são brancos. Se você vê um cisne preto, ou se você questionar isso, fala assim, não, nem todos os cisnes são brancos. Já é o suficiente para você colocar em xeque, colocar em dúvida esse enunciado, né? Então, a psicanálise não consegue ser falseada. E vamos aos nossos exemplos, que eu acho que fica mais fácil de entender. Se você chega no consultório de um psicanalista falando assim, moço, eu tenho medo de cachorro. Ele fala assim, provavelmente você pode ter sido atacado por algum cachorro em algum momento, certo? Aí você diz, não, na verdade eu nunca fui atacado por nenhum cachorro. Ele pode dizer, você tá em negação, ou você não se lembra do que aconteceu. Isso pode ter acontecido quando você era muito jovem. E aí você fala assim, apesar de eu ter medo, eu gosto muito de cachorros. E aí ele pode dizer que você tá, de novo, negando, ou que você tá recalcando aquilo ali. Então não importa o que você diga, pode-se ter 10, 15 explicações, e todas elas envolvem o fato de você não estar completamente consciente sobre as suas emoções ou sobre algo que aconteceu na sua vida. Então, hoje em dia, você olha para a psicanálise e pensa, pseudociência. Eu não curto muito Freud, mas eu não curto porque ele era misógino, né? E ele gostava muito de um conceito chamado histeria, né? Que olha para mulheres de uma forma bem deturpada. Eu tenho um livro, eu acho que eu vou pausar, pegar o livro e continuar. Voltei, peguei o livro. É esse aqui, A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou vulva versus o patriarcado. Ele é um livro bem bacana, eu também vou deixar o link dele para a Amazon aqui embaixo. E ele fala um pouco sobre a história de Freud com relação às mulheres, assim. Inclusive sobre algumas cirurgias conduzidas por ele e amigos. E fala sobre a relação esquisita e esquizofrênica que a sociedade tem com relação à mulher, assim, que a gente consegue entender quando a gente fala ou ouve alguma coisa sobre grupos Red Pill. Esse livro é em quadrinhos e a Lívia é uma autora sueca. É um livro muito bom, eu recomendo. Mas nem tudo, pelo menos na minha relação com o Freud, é ruim. Eu gosto muito, né, da interpretação dos sonhos. Eu fiz 6 meses de estudo num projeto de extensão numa das graduações. E para mim foi extremamente interessante, assim. Nesse livro, Freud vai tratar o sonho como um caminho régio para o inconsciente do sujeito. Aqui, essas chaves fixas que a gente tem em compêndios ou enciclopédias, elas não funcionariam. O Freud ele vai dizer que somente a pessoa que sonha tem a capacidade de interpretar o sonho que ele tem, porque as chaves estão na própria estrutura psíquica desse sonhador. Assim como no Talmud e a própria psicanálise, um sonho não visto de perto, não decifrado, um sonho que não tem atenção, ele é como uma carta nunca lida. E uma carta que teria, inclusive, a possibilidade de mudar o futuro desse sonhador, se lida com devida atenção. Quem primeiro vai tentar mensurar as propriedades do sonho de uma forma um pouco mais científica é o pesquisador norte-americano da Universidade da Califórnia, o Calvin Hall. Ele coletou mais de 50 mil sonhos e colocou todos eles... Bom, hoje em dia está no site, né? Se chama Dream Bank. Você consegue acessar. Alguns anos depois, outros pesquisadores também tiveram esse interesse dessa mensuração, né? Encontrar padrões entre as estruturas do sonho. E esses outros pesquisadores são da Universidade de Boston. E você também consegue acessar esses sites. Esse site especificamente se chama Dreamboard. O contexto dos sonhos, no geral, tem muito a ver com emoção, sentimentos, desejos. Quando a gente tem muito medo ou teve algum trauma específico, a gente pode alimentar pensamentos negativos.
ou ficar ruminando durante o dia determinados desejos. Isso vai formando uma malha de pensamentos, às vezes, muito tóxicos e muito negativos, que vão se aprofundando num vale, que vão acabar culminando com uma certa tensão. A partir de certa constância, o sonho passa a manutencionar a mesma estrutura de enredo. Por isso que algumas pessoas têm sonhos muito repetidos, às vezes. Mas o bacana do sonho é que dentro dele a gente também pode libertar desejos reprimidos. Então, às vezes, algo que você queria muito fazer na sua imaginação, você consegue concretizar num sonho e isso te dá certa satisfação e liberdade. O sono, a nossa famosa maninha, se divide em 4 principais estágios, mais o sono REM, que é o de movimento rápido dos olhos, que é onde a gente verdadeiramente sonha. A gente até tem sonhos em outros estágios do sono, só que eles são menos vívidos, têm menos profundidade e dificilmente são lembrados, assim como os sonhos que são da fase REM. Neurologicamente falando, o nosso cérebro na fase REM está muito ativo, muito similar a quando a gente está acordado. Uma das principais diferenças é que os nossos músculos estão paralisados nesse estágio de sono. A partir de uma perspectiva da neurociência, a gente observa o quanto o nosso sistema límbico está ativo, assim como o nosso córtex visual. E bem menos ativo, a gente tem o córtex pré-frontal, que é aquele carinho que é responsável pela tomada de decisão racional, que é o responsável por articular informações de maneira coerente, ali abarcando muitas das coisas que a gente viveu, para dar uma resposta racional. Esse, ele está menos ativo durante o sonho. E aí a gente consegue responder por que sonhos muitas vezes são super ilógicos. A gente pode estar voando, a gente pode ser um monstro marinho que fica ali no mar aberto de noite. O sonho também responde à função cognitiva. Ele organiza as experiências já vividas, consolidando memórias dessa forma. Eles também vão ajudar muito no processamento de situações difíceis emocionalmente e alguns traumas. Porque nos sonhos a gente consegue vivenciar experiências, olhando para elas de uma forma diferente. Sonhos também podem ajudar na resolução de problemas, na resposta, de algum conflito ou de algo que você realmente tenha que fazer. Era, inclusive, um método muito utilizado por alguns cientistas. Quando você lia alguma coisa, algum problema, ou repetia ele, ruminava antes de dormir, e reza a lenda que quando você acordava, você tinha ali uma resposta significativa para aquele problema que você apresentou. Alguns estudos fazem essa indicação até hoje. Eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar o link aqui na descrição, embaixo. Bom, quando eu era criança, eu tive um sonho muito vívido, que foi muito marcante, tanto é que eu lembro dele até hoje, que foi da morte dos meus pais, assim, teve um acidente de carro, meus pais morreram, minha mãe estava dirigindo, e eu tava chorando muito, porque tinha perdido os meus pais, e eu acordei. Eu acordei porque eu tava chorando, assim, sabe? Meu travesseiro tava todo molhado de lágrimas, eu fiquei quietinha num canto e continuei chorando. Mesmo sabendo que os meus pais estavam bem no quarto do lado, assim, dava pra ouvir o ronco do meu pai. E eu tava com aquela sensação horrorosa, ainda muito nítida, de ter perdido os meus pais e de que em algum momento na minha existência eles não iam mais estar comigo. Bom, anos mais tarde, numa graduação, eu fui obrigada a ler aquele livrinho mágico do Descartes, o Meditações. E 2 coisas me marcaram muito. A primeira delas é que eu me sentia analfabeta em vários momentos, porque tinha uns parágrafos que eu lia e eu não entendia metade do que estava escrito ali. E eu ficava, meu Deus, tá em português, eu falo português, fui alfabetizada em português e eu não tô entendendo o que esse cara tá querendo dizer. E isso, tá aí até hoje. E a segunda coisa que me marcou também foi o fato dele olhar para os sonhos e falar assim, cara, o que me prova que eu não tô sonhando exatamente agora? O que prova que esse mundo que eu vivo não é uma ilusão e que eu só tô sonhando? E é uma coisa muito interessante, porque depois ele vai formular, aquela teoria do Deus enganador e aí ele vai acabar chegando no penso logo existe. Mas sabe quem também achava que o mundo e esse lugar aqui que a gente vive é, na verdade, um sonho? Um outro Siddhartha,
o chamado Siddhartha Gautama, o Buda, ele dizia que a nossa existência não passa de um sonho, que tudo isso daqui é só uma ilusão. Eu acho isso muito interessante. Separados por quase 3.000 anos de existência, Descartes concorde com Buda em alguma coisa. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que ela é do Burkina Faso, ela é Sobunfu Somé, ela vem do povo da Gara. Eu gosto bastante desse olhar filosófico dela sobre os sonhos. Ela diz que os sonhos, na verdade, eles são sim uma outra realidade, um outro plano. Um plano onde a nossa ancestralidade, onde espíritos vivem. E esse plano ele exerce força sobre a gente, sobre quem nós somos. E a realidade que se vive nesse local de sonho, ela seria tão verdadeira quanto a que a gente vive nesse local aqui. Talvez até mais, porque aqui a gente tem filtros que impedem a gente de enxergar determinadas coisas e de entender determinadas coisas. E nesse outro plano, a gente não teria esses filtros. Culturalmente falando, eu acho que se assemelha muito à compreensão de Aruanda, tipo um plano espiritual onde vivem ancestrais, espíritos e outras forças. E esse lugar ele seria um caminho para a cura de traumas, um caminho para o autoconhecimento e também para a resolução de problemas e conflitos, tanto internos quanto externos. E essa outra realidade exerce uma força sobre a gente a partir de uma perspectiva também coletiva. Existe ali um diálogo com uma coletividade cultural. Isso aí entra num paralelo muito significativo com aquilo que Jung pensava, com as teorias dele sobre o inconsciente coletivo, que a gente teria acesso a partir do subconsciente, sonho, etc. Enfim, uma coisa que difere muito é que, para Jung, isso é algo que a gente tem interno. Enquanto para Sobunfo, os sonhos, eles existem numa realidade ativa, onde essa ancestralidade, essa coletividade não só estão ativas, como exercem um papel muito significativo na construção, né, do nosso eu e do nosso coletivo. Tá, e pra gente terminar, eu tenho duas indicaçõezinhas aqui que vão explorar, né, esse pertencimento dos sonhos, etc. O primeiro deles, eu acho que cabe muito dizer aqui, é uma música de um grupo sul-coreano de K-pop. Não torce o nariz, calma. A música se chama Sétimo Sentido e vale muito a pena ser visto como legenda, para que você consiga compreender a mensagem que está ali sendo passada de uma forma mais profunda. Nietzsche vai dizer que a nossa cultura é produto do mundo dos sonhos. Então, sem o sonhar, a gente não teria livros, filmes, música, poesia, dança e tudo aquilo que torna a nossa existência muito mais rica. Vale a pena dar uma olhadinha nessa música. E um filme que se chama O Labirinto do Fauno é uma produção de 2006 do Guilherme Del Toro. A gente vai ter ali sonhos, fantasias e traumas misturados. Uma realidade que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Assistam no dia que vocês estiverem mais de boinha, com o coração mais tranquilo, assim, porque senão vocês vão precisar de um lencinho. Mas ele é extremamente lúdico, assim, é muito bonito. E é isso, a gente vê por aí, entre os sonhos.